ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Quarta-feira é o dia de você conhecer o passado através das evidências arqueológicas. Fique por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro, ouvindo Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Quarta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Começa agora o programa selecionado na chamada pública da Rádio Paulo Freire. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus produtores. A Rádio Universitária Paulo Freire apresenta Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, sou Carlos Dantas e estarei aqui com vocês sempre neste mesmo dia e horário, conversando com convidados especiais sobre os aspectos mais importantes da arqueologia pernambucana, nordestina e brasileira. Queremos deixar bem claro que o nosso programa se inclui na linha da educação patrimonial, pois a arqueologia é, sobretudo, o estudo do patrimônio cultural que nos foi legado por nossos antepassados. Tem como principal objetivo abrir o mundo da arqueologia brasileira para que você descubra nossas riquezas, das milenares pinturas rupestres e enterramentos, às seculares construções nos tempos do Brasil colonial ou imperial, como fortes, igrejas, engenhos e demais construções, muitas delas já não mais existentes nas nossas cidades. Nosso primeiro programa traz como tema o curso de graduação Bacharelado em Arqueologia, que neste ano de 2019 completa 10 anos de existência. Ele foi criado em 2008 na Reforma Universitária Reúne. E para conversar sobre o curso de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, sobre como se deu a criação do curso, o programa de pós-graduação com mestrado e doutorado, os caminhos trilhados nesses 10 anos, suas conquistas, seus insucessos e o que podemos esperar para os próximos anos, convidamos alguns professores que vão nos explicar como anda a arqueologia e o curso na Universidade Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos, professor Bruno Tavares, atual coordenador do curso, professora Cláudia Oliveira, uma das precursoras e mentoras da criação do curso, e o professor Henri Lavalle, atual coordenador do programa de pós-graduação em arqueologia. Professora Cláudia, de onde surgiu a ideia da criação do bacharelado em arqueologia? O curso de arqueologia, da graduação em arqueologia, surgiu como uma proposta dentro do programa de pós-graduação em História. Nós temos todo esse envolvimento de alunos formados na área de concentração em pré-história no curso de graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. Então, já com uma área consolidada, inicialmente houve a proposta de realizar ou fazer a pós-graduação em arqueologia. Então, o primeiro passo para a criação, vamos dizer, do bacharel, do curso de arqueologia, foi dentro da pós-graduação de História. Então, foi consolidado a pós-graduação em arqueologia e com o conjunto de professores, nessa época, muitos professores pertenciam à pós-graduação em História e dentro desse interesse foi discutido, consolidado primeiramente a pós-graduação em arqueologia e dentro disso a gente viu, vamos dizer, a repercussão positiva, que foi a graduação a pós-graduação em arqueologia, já formando um corpo docente, vamos dizer, consolidado, com várias discussões, linha de pesquisas que facilitou a discussão para a criação do curso de arqueologia.
Então, na época, a gente pode ver a influência e o interesse, né, principalmente, né, da professora Gabriela Martins, a professora Anne-Marie Pessis, que batalhou muito, né, de consolidar essa proposta. A gente já tinha alguns exemplos na Univasf, a Universidade do Vale do São Francisco, com a criação do curso de arqueologia lá, e é uma experiência grande, não só do corpo docente, né, mas da produção. E a gente vê vários projetos em andamento aqui na área do Nordeste, e a importância que seria formar alunos para o mercado, vamos dizer, né, o mercado, e para as pesquisas em si. Então, inicialmente foi dado como uma necessidade de formar novos pesquisadores, né, integrar os alunos da graduação nas pesquisas da pós-graduação em arqueologia, foi tendo como bandeira, né, esse aspecto, né, de formar novos pesquisadores, integrar, mas também surge nesse momento de expansão do PAC, né? Então, consolidar, há uma necessidade premente, principalmente com essas obras de salvamento, os projetos de desenvolvimento econômico no momento, né? As empresas, rodovias, a linha de transmissão, todos esses aspectos mostram a necessidade de arqueólogos. E antes os empresários ficavam muito preocupados como ter arqueólogos para ocupar esse mercado, né? Então, outra preocupação nesse período era justamente formar pessoas que pudessem atuar nessa linha de trabalho, vamos assim dizer, que seria a arqueologia preventiva, a arqueologia de salvamento, né? Então, a gente pode assinalar 2 pontos. Primeiro, a questão da preocupação de formar novos pesquisadores que pudessem integrar as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas na pós-graduação em arqueologia, e também a necessidade do mercado de novos arqueólogos que pudessem atender essa demanda em relação aos projetos dentro da arqueologia preventiva, né? Foi difícil convencer o Conselho Universitário da necessidade da existência desse curso? Porque a gente sabe que tudo passa pelo Conselho, né? Uma ideia dessa criação de um curso novo? Na realidade não foi, porque havia uma preocupação da própria instituição de ampliar os novos cursos. É tanto que nesse período surgiu o curso de museologia, né? São novos de ciências políticas, além de arqueologia. Então a gente vê o apoio, inclusive, o estímulo da universidade da formação desses novos cursos. Então nesse aspecto foi tranquilo. É mais uma questão da gente formatar, elaborar e definir as linhas e os objetivos desse novo curso, para diferenciar como algo específico aqui, né, da nossa instituição, da nossa universidade. Que perfil a gente queria formar desses novos arqueólogos que pudessem atender essa demanda, não só da pesquisa em si, mas também a demanda em relação às necessidades do mercado, né? E os professores, como é que foi feita essa questão de recursos humanos? Você disse que já existia, né, o corpo docente da própria pós-graduação, mas aí tem toda uma necessidade específica, né? Certo. Então, inicialmente, como tem esse caráter interdisciplinar, a gente conseguiu professores já que tinham uma parte, né, do departamento de História. Tinha alguns professores já, uns 4 professores do departamento de História, que era a professora Gabriela Martins, a professora Anne-Marie, a professora Ana Catarina, o professor Paulo Souto, né? Então já tinha 4, né? Eu, nesse momento, estava lá em turismo, também fui convidada a integrar esse corpo docente. Nós temos também a professora Lucila Esther Borges, que
que era do Departamento de Geologia. Nós temos a professora Sueli Cisneiro, né, que é do CAC, Departamento de Artes. Nós temos o professor Fernando Guerras, que era do Departamento de Arquitetura. Então, por esse caráter interdisciplinar, foi mais fácil convidar professores dos outros departamentos e, consequentemente, como um curso novo, tinha a possibilidade de novas vagas para concurso de professor. Então, foi, de certa forma, importante e essencial para a criação. Então, hoje a gente tem um dos corpos docentes mais representativos, vamos dizer, que mostra esse caráter, né? E a gente pode se considerar um curso privilegiado em relação ao nosso corpo docente na formação desses novos arqueólogos. Professor Bruno, o curso hoje tem um perfil que exige 4 anos, 8 períodos para a sua conclusão, onde são oferecidas diversas disciplinas que dão ao curso a sua identidade, diferenciada de outros cursos como os oferecidos pela Univasf, ou pela Universidade Federal de Sergipe, por exemplo. Tem algo assim que caracterize essa identidade aqui do curso de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco? Aqui na UFPE, eu cheguei aqui faz pouco tempo, mas deu para ver que aqui o nosso foco, a gente tem uma linha de pesquisa bem definida da metrologia arqueológica, que até que foi um núcleo que foi recém-inaugurado, faz parte do departamento. Então, assim, tem diversos professores que trabalham dentro dessa linha, que ela é muito forte aqui no nosso curso. Temos aqui uma base de disciplinas no curso de graduação que dá suporte para essa linha de pesquisa. Não só isso, como também dentro do viés da conservação. A conservação mesmo do patrimônio arqueológico, também temos alguns professores que têm esse foco. Então, assim, eu acho que dentro do curso de graduação a gente teria esses focos mais fortes, da conservação, do patrimônio, do patrimônio arqueológico e da metrologia arqueológica. Mas eu acho que, como muito bem a professora Cláudia colocou, eu acho que temos uma graduação, um corpo docente muito bem representado, muito interdisciplinar. Então, a gente vai ter diversas áreas aqui, especificidades, pessoas, a gente vai ter biólogos, arquitetos, geógrafos, no meu caso, que estão contribuindo dentro dessa perspectiva, dentro dessas linhas de pesquisa que eu coloquei aqui, como eu acho que são o foco principal aqui do curso, não a cara do curso daqui da UFPE. Certo. E aí você falou a respeito do laboratório de metrologia, que é um dos mais novos e que está sendo coordenado pelo professor Henry Lavalle, não é isso, professor? Que é também o coordenador da pós-graduação. O programa de pós-graduação hoje oferece mestrado e doutorado e tem uns 50 alunos. O que vem sendo produzido em termos de pesquisas, e daqui a pouco a gente entra mais especificamente no trabalho do laboratório de metrologia, e em que se implica, mas o que vem sendo produzido em termos de pesquisas e como é que isso retorna em benefício para a sociedade? Professor Henry. Em termos de pesquisa, nós temos atualmente 4 linhas de pesquisa, cada uma bem representada pelos docentes do programa, e cada uma delas está produzindo diferentes trabalhos, desde livros, artigos científicos, nas diferentes áreas. Por exemplo, em registro rupestre, atualmente tem várias publicações. Na parte de diáspora, por exemplo, tem a parte de engenhos também. Foi um livro publicado no ano passado, vários capítulos dos nossos docentes. Na parte de bioarqueologia, o professor Sérgio também e seus alunos, junto com a professora Ana Solari, tem publicado bastante na parte de bioarqueologia, contribuindo não só em caracterizar algum tipo de material, além disso também novas metodologias de análise. Eu vi bastante na parte de bioarqueologia, tem trabalhado bastante a professora Ana Solari, o professor Sérgio. Na parte de metrologia, a gente também está trabalhando muito com essa parte de caracterização de materiais, reviver a identidade do patrimônio pernambucano através de análises de estruturas construtivas no centro da cidade. Assim, em termos de pesquisa, tem muita coisa que está sendo feita, todos os nossos docentes. E o laboratório de metrologia, como o nome diz, é medidas.
um estudo das medidas. Então, o laboratório de metrologia vem a somar aqueles conhecimentos que a gente já tinha, aquelas metodologias que normalmente se utilizavam em arqueologia, que em alguns casos eram questionados. Então, a gente vem para aportar aquelas medidas feitas ou trazidas das ciências das exatas. Então, temos alguns equipamentos que servem para caracterizar mineralogicamente, por exemplo, sedimentos, alguns equipamentos para caracterizar quimicamente a materialidade vinda da arqueologia. E, além disso, esse laboratório, esse núcleo de metrologia, ele faz a ponte com diferentes outros laboratórios, como o laboratório de datação no Departamento de Energia Nuclear. Também tem o laboratório de geografia, o GEQUA, que trabalha com sedimentos, morfologia, etc. Tem também o laboratório em engenharia Minas, com o professor Pedro Gusso, que faz a parte de difração. Então, ele serve também de ponte para outros laboratórios, que também eles abrem as portas tanto para o programa quanto para os alunos. E outra coisa bem interessante é que nos últimos anos eu observei é que as publicações dos nossos professores agora estão contemplando nomes de alunos da graduação, que eu acho também bem interessante, bem bacana, como os professores estão interagindo com a graduação. Então, antigamente você veia publicações só por parte dos professores. Hoje em dia a gente vê publicações onde os nossos alunos de graduação, quarto ano, terceiro ano, estão sendo inseridos. Interessante na formação, né, de discentes bem preparados. Agora, a gente pode dizer que houve uma mudança entre o programa de pós da arqueologia antes do curso de graduação da arqueologia, antes de 2009, para o de hoje? Houve alguma tendência? A tendência, essa tendência aparece lentamente, né? E é com a contratação dos novos professores. Como a professora Cláudia tinha colocado, no início, os professores eram vindos da própria arqueologia e antropologia, basicamente, os primeiros professores. E depois, como se criou essa linha de metrologia, então vieram vários professores de outras áreas, como química, que temos a professora Neuvânia, o professor Carlos Rios, que é biólogo, eu mesmo, que venho da física, tem o professor Bruno, que é da geografia, né? Então, o professor Edilson da paleontologia, né? Edilson também da paleontologia. Então você vê que a interdisciplinaridade foi aquilo que mudou. Lentamente, mas foi aquilo que foi mudando. Consequentemente, as disciplinas ofertadas têm esse caráter interdisciplinar. Então a graduação puxou um pouco esse caráter interdisciplinar hoje do programa. O programa já tinha um pouco isso, e a graduação também foi absorvendo essas disciplinas que têm a ver muito com a interdisciplinaridade. Agora, uma pergunta aqui para vocês três. Como é que a arqueologia pode auxiliar no desenvolvimento da nossa sociedade? Por que é tão importante a universidade oferecer um curso de arqueologia? Acho que o E aí, Bruno? Assim, vou começar, né? Realmente que é uma pergunta bem... Parece ser simples, mas não é, né? Eu acho que o básico que a gente precisa aqui, eu acho, como sociedade brasileira, trabalhar na preservação da nossa história. Tá? Então, assim, dentro de uma perspectiva tanto da arqueologia pré-histórica ou histórica, acho que o arqueólogo ele tem esse papel de trabalhar nessa preservação da nossa identidade cultural, da diversidade cultural que o nosso povo representa. Então, acho que o papel do arqueólogo, ele na verdade, é um dever. O arqueólogo ele tem que ter esse viés, sabe? De você defender essa diversidade cultural a partir da preservação. Porque eu acho que um povo que não preserva a sua história e não dialoga com a sua história, ele está fadado a ser, vamos dizer assim, usar um termo, ele está fadado a ser engolido por agentes externos. Penso dessa forma. E a arqueologia, no caso, vai facilitar essa identidade ser reconhecida e preservada. Preservada, exatamente. Assim você vai ter outras disciplinas, né, como a história, a antropologia, que também vão auxiliar dentro dessa perspectiva, mas a arqueologia também. Acho que através da cultura material, ela tem esse dever, essa capacidade e essa competência. Eu acho que basicamente são duas frentes, né?
na formação de discentes preparados para assumir esse papel que o professor Bruno colocou, de passar esses conhecimentos da arqueologia para a sociedade, né? E também nessa transferência, né, desses conhecimentos na sociedade, valorizar o nosso patrimônio, né? Professora? Existe uma linha de pesquisa, vamos dizer, uma linha dentro de arqueologia que se chama arqueologia pública, né? E essa linha justamente cobra a atuação do arqueólogo, o papel do arqueólogo dentro da sociedade. Então, essa pergunta me fez lembrar justamente desse aspecto. Dentro da arqueologia, o que a gente pode fazer, como arqueólogo pode atuar, não só para a questão da pesquisa em si, como foi muito bem falou nossos colegas aqui, os professores Bruno e o professor Henry, né? A questão da identidade, de recuperar essa identidade, de definir políticas para a preservação desse patrimônio, né? Material e imaterial, mas também eu acho que como ele pode atuar para melhorar, beneficiar a população local, certo? E sempre uma das linhas que a gente visualiza é a partir do turismo, né? Aí o turismo entra como uma saída de onde a gente pode discutir o uso, né, desse patrimônio, como utilizar esse patrimônio, não só como uma forma de conservação desse patrimônio em si, mas também como uma forma de promover, desenvolver uma política dentro vamos dizer, de uma política sustentável, né, onde a gente pode inserir a comunidade, ver a questão econômica e como preservar esse patrimônio. Então, uma das formas, e a gente tem vários exemplos no nosso país, onde a arqueologia começa, né, com atrativos de desenvolvimento a partir dos sítios arqueológicos, de trilhas, tudo, inserir a comunidade, né? Mas aí a gente tem que ter o cuidado para ver como esses projetos são desenvolvidos e se a gente está inserindo mesmo essa comunidade, né? Então, o arqueólogo atua nesse sentido, não só para a elaboração desses projetos, mas que tenha o olhar, o foco da comunidade em si, né? Se ela está sendo inserido dentro dessas políticas de preservação, aí a gente também vê o papel da arqueologia como na educação patrimonial, né? Em todas as instâncias que ela pode atuar para ter uma política de conscientização das comunidades locais, da importância de sua história, né? E como eu tenho um pouco da herança e história também, a gente vê para que serve a história, né? A gente faz essa pergunta lá, e a gente faz essa pergunta aqui. Ontem mesmo, na nossa disciplina, que por acaso é Turismo e Arqueologia, a gente fala justamente essa questão: qual o papel, o que você faz dentro dessa sociedade? A gente vê, então, os projetos, tem um sobre o uso, a instalação da macaxeira, das indústrias têxteis, né? Dentro do aproveitamento da renovação desses patrimônios, utilização. Então a gente vê justamente essa questão. A comunidade foi questionada, foi envolvida nesses projetos, e recentemente a gente tem um caso onde a gente vê os projetos em plano diretor de certos municípios, certas prefeituras, onde não são convidados os arqueólogos, né? Muitas vezes turismólogos, ou seja, não é montada uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, que tenha a participação da comunidade. Então, eu acho que o papel do arqueólogo dentro da sociedade vem nesse sentido também, de inserir e cobrar a participação da comunidade, de mostrar a ele a importância do seu patrimônio, da sua memória, e como a gente resgatar. Porque tem um projeto que a gente chama Memórias Perdidas da Sesmaria Jaguaribe, justamente porque existe um tempo muito grande de políticas para manter esse patrimônio. Então, essa continuidade se deve não só à história, mas também à arqueologia, de mostrar toda essa nossa riqueza, né? Então, esse é o papel essencial também da arqueologia.
Este é o programa Arqueologia em Evidência. Sou Carlos Dantas e estou na companhia do professor Bruno Tavares, da professora Cláudia Oliveira e do professor Henri Lavalle, falando sobre os 10 anos do curso de Arqueologia aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Antes do intervalo, vamos ouvir o nosso boletim patrimonial de hoje. Boletim patrimonial. No ano de 2019, o curso de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco completa uma década. Mas o que muitas pessoas ainda questionam é se existem sítios arqueológicos no Brasil, achando que a arqueologia se restringe às civilizações clássicas do Velho Mundo. Sim, existem milhares de sítios arqueológicos no Brasil, muitos deles na região Nordeste, em áreas como a Serra da Capivara, no Piauí, e o Seridó, no Rio Grande do Norte. E em Pernambuco? Nosso estado também tem sítios arqueológicos, tanto pré-históricos quanto históricos. Por aqui, a maioria dos sítios pré-históricos, que são aqueles que remetem ao período anterior à colonização europeia, encontra-se no Vale do Catimbau, mas também encontramos sítios no sertão, em lugares como Serra Talhada ou bem pertinho da capital, como em Brejo da Madre de Deus. Nesses sítios, os arqueólogos encontraram vestígios de antigas áreas de ocupação indígena que nos ajudam a compreender o cotidiano desses povos que habitaram essas terras há muito tempo. Os artefatos encontrados nos sítios vão desde fragmentos de instrumentos para caça, como pontas de lanças em pedra lascada e machados, passando por utensílios cerâmicos com funções diversas, como panelas, pratos ou urnas funerárias, além de adornos feitos com palha, sementes, dentes e pequenos ossos. Ainda nesses sítios, há vários registros de gravuras e pinturas rupestres, atraindo e intrigando os arqueólogos e causando admiração aos visitantes. Já em relação aos sítios arqueológicos históricos, eles podem ser encontrados em praticamente todas as regiões do nosso estado. Estes sítios são caracterizados pela presença de vestígios do processo de ocupação desde o início da colonização, como, por exemplo, materiais construtivos, fragmentos de louças e até armas e munições. Em plena região central da nossa capital, as pesquisas realizadas nos permitem uma melhor compreensão da nossa evolução urbana e cultural, incluindo os períodos sob domínio português, holandês e suas sucessivas transformações urbanas. Além disso, temos um enorme potencial para ampliar nossos conhecimentos, pois certamente existem muitos sítios arqueológicos a serem descobertos. Há um vasto horizonte de pesquisas ainda inexplorado. Nos nossos próximos encontros, apresentaremos mais detalhes sobre a riqueza de nosso patrimônio arqueológico, com dicas para visitações e outras informações. Até lá! Vamos agora fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos apresentando Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Voltaremos em instantes. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Todas as quartas às 10 da manhã, você faz uma viagem ao passado através do Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. O passado nunca esteve tão presente. Ligue o rádio e ouça. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Voltamos a apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta com Arqueologia em Evidência para dar continuidade à nossa conversa sobre os 10 anos do curso de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Os nossos convidados são o professor Bruno Tavares, atual coordenador do curso,
o professor Henri Lavalle, atual coordenador do programa de pós-graduação em arqueologia, e a professora Cláudia Oliveira, uma das precursoras e mentoras da criação do curso. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, vamos ouvir uma curiosidade? Você sabia? Você sabia que quem procura ossos de dinossauros são os paleontólogos? Os arqueólogos escavam em busca dos vestígios da vida humana. Os dinossauros viveram milhões e milhões de anos antes dos seres humanos surgirem na face da Terra. Os grupos humanos, no seu processo de ocupação dos espaços, deixaram evidências de sua passagem que são estudadas pelos arqueólogos. Essas evidências são pinturas rupestres, fogueiras, utensílios de cerâmica e pedra, sepultamentos e construções. E agora que você já sabe, vamos aqui continuar a nossa conversa, né? Durante o intervalo, estávamos conversando aqui sobre o perfil do aluno que busca a arqueologia. Muitas fantasias, como é que a gente pode exemplificar e até esclarecer também para os nossos ouvintes, para que eles não venham com aquela velha, né, ideia de Indiana Jones ou de querer osso de dinossauro. Professor Bruno. Na verdade é um desafio mesmo, principalmente eu particularmente, eu pego uma disciplina já no primeiro período, então o pessoal que acabou de entrar na universidade, a gente tem esse desafio de, vamos dizer assim, tentar colocar um pouco os estudantes um pouquinho no chão, né? Um pé no chão, porque eles entram com essa questão de desbravar, que não quer dizer que não tenha, né? Mas com toda aquela visão romântica de uma arqueologia que é divulgada aí algumas vezes pela grande mídia, mas a gente procura, né, sempre dizer a realidade das dificuldades, o que tem de bom, o que tem de desafiador, principalmente o arqueólogo que demanda pelo menos um trabalho intenso de leitura, trabalho de laboratório e trabalho de campo. Então, assim, que é realmente muito necessário e que eu, particularmente, como trabalho com a área de geoarqueologia, a gente faz muito campo, procuro trabalhar isso com os alunos, nessa perspectiva que o campo é importante. O trabalho de campo também é importante você ter leitura, ter base para você poder ir para campo e você poder desenvolver sua pesquisa, né? No caso deles, que são futuros bacharéis. Então, assim, na medida que o curso vai, vamos dizer assim, evoluindo, né? Na verdade vai se iniciando, a gente procura dar esses toques, né? Falar dessas realidades, né? Das dificuldades, desses desafios que o curso pede, né? Pede não só durante a graduação, mas principalmente quando eles forem atuar profissionalmente depois de graduados. Professora Cláudia, alguma história pitoresca a respeito dos alunos que entram no curso de arqueologia? Bom, eu lembro de um caso de uma aluna que estava em arqueologia, mas o interesse dela era em história e ela ficou um tempo aqui e que não podia contar aos pais, né, que queria o curso de história, né. Existe também alguns alunos com a ideia de arqueologia clássica, né. Então, a gente se preocupa um pouco em relação a isso, porque a gente tem tanta coisa importante para fazer no Brasil. Explica um pouquinho o que é a arqueologia clássica. Bom, seria toda essa parte da arqueologia que trata de estudos na Grécia, na Itália, né? No Egito. Então, sempre aquela ideia mais... que de certa forma a arqueologia, né, inicia nessas áreas na Europa, né, dentro da parte de coleções de peças raras, exóticas, da busca. Então tem na história da arte, a arqueologia também surge ligada dentro desse aspecto. Então, quando a gente vem justamente se fala em arqueologia, vem primeiro a ideia, né, das pirâmides do Egito, né, da Grécia, dos templos, principalmente ligada a essa parte da arqueologia histórica também. Não sei se também uma falta de comunicação
da riqueza do nosso patrimônio, né? Tanto histórico quanto arqueológico, e o quanto a gente precisa fazer. Então, a preocupação não é que não deveria ser estudado. Os incas, os maias também, né? Que a gente sabe que na USP tem uma linha que é voltada para a arqueologia clássica, mas a necessidade aqui no Brasil a gente formar arqueólogos que se preocupem com esse patrimônio, que resgate nossa história, né? A nossa história, nossa pré-história. E tem muitos sítios aí para ser descobertos. E o professor Bruno falou aí da pesquisa de campo. Realmente, preparar os arqueólogos para ir a campo é essencial também, porque senão para. Eu sei que a gente discute que tem muito acervo nosso aí de várias pesquisas de 30 anos, mas se a gente não atuar, não for para campo, descobrir novos sítios, estudar antes da expansão urbana, eles serão destruídos. Então, não só uma pesquisa de ampliar as pesquisas nas diversas linhas de arte rupestre, sobre os caçadores-coletores, sobre os grupos ceramistas, mas também essa preocupação com a expansão urbana. Então, se a gente considera isso, existe a necessidade, né, de expandir, de preparar esses arqueólogos e também de valorizar. Mas tem muitas coisas que a gente precisa descobrir ainda sobre esses caçadores, sobre o povoamento aqui, sobre a integração desses grupos, né, ceramistas em diversos aspectos, né, sobre a questão do contato, enfim, não é? Então, para a datação, para a cronologia desses grupos, como foi todo esse processo na colonização, na história, e vários sítios aí que estão sendo destruídos. As ruínas não estão sendo estudadas, né? Estão dentro da arqueologia e história, tanto de engenhos, a gente vê nosso patrimônio aí ao léu, vamos assim dizer, não é? Do abandono. É uma preocupação nossa e que a gente precisa preparar os alunos dentro dessa nova perspectiva, com um olhar de buscar isso, de resgatar antes que se acabe totalmente. Inclusive, antes deles entrarem na universidade, para já buscarem o curso com essa visão, não é verdade? Professor Henrique, alguma palavrinha a respeito disso, do perfil do aluno? Tanto o curso de graduação quanto o curso de pós-graduação, ele oferta uma formação polivalente. A gente fala, né, que campo é importante, concordo, mas, por exemplo, você não faz um time só com goleiros, você não faz um time só com pessoal, defensores, então você precisa ter diferentes, distribuir, né, as peças, né, de tal forma que tenha peças na frente, jogadores na frente, jogadores no meio, jogadores na defesa e goleiros, né, e também na reserva. E por isso que eu acho bem interessante, não tanto o perfil do aluno que procura, mas o perfil do que a gente oferta para eles, né? Então, a formação que a gente oferta para eles é uma formação polivalente. Temos professores de diferentes áreas, com diferentes conhecimentos, um time bem estruturado. E, atualmente, qual é a demanda de vagas no programa de pós-graduação? No 2018, a gente abriu o edital para a seleção de mestrado e doutorado. Foram ofertadas 20 vagas. Das 20 vagas, se candidataram 20 alunos. Deles, 13 aprovaram, que vão começar ou já estão começando o mestrado. No caso do doutorado, a gente abriu 10 vagas. Se inscreveram, se eu mal não lembro, uns 17 alunos. Desses, 10 foram aprovados. Então, preenchemos todas as vagas no doutorado. Como a demanda foi grande, né, a gente pretende agora, nesse semestre, abrir novamente o edital, ou a seleção de mestrado e doutorado, que a procura está sendo maior. Para início no segundo semestre? Para início em agosto desse ano ainda. Bom saber, né? E dá muito trabalho receber esse pessoal e desenvolver cursos, assim, as disciplinas para eles?
muita coisa chega a ser um pouco mais simples devido aos nossos docentes, a interdisciplinaridade deles. Então, como os alunos que nos procuram ou que procuram os cursos de mestrado e doutorado, eles têm projetos, né? Eles vêm com projetos muito diversificados. Ainda bem que a gente também tem um plantel de professores diversificado que acaba aceitando eles, né? São raros os casos em que o aluno sai daquele assunto que ele tinha na cabeça para mudar totalmente, né, de tema no mestrado ou no doutorado. Geralmente ele é meio que adaptado dentro das nossas linhas de pesquisa. O aluno que busca o mestrado, né, digamos assim, que é a porta de entrada para a pós-graduação, ele está vindo de onde? Da arqueologia ou também é multidisciplinar essa procura? Olha, nesse último ingresso a gente viu que tinha gente da geografia, tinha gente da física, tinha um aluno que veio da paleontologia, e o interessante também, alguns alunos que já fizeram doutorado e novamente estão fazendo um segundo doutorado porque acham que pode complementar a formação deles. Então, a arqueologia, obviamente, sim, o grosso dos candidatos vem da arqueologia, aproximadamente uns 60%, porém esse outro 40% é preenchido de outras áreas, como história e das ciências exatas também, aunque pareça meio discrepante, mas tem gente vindo dessas áreas hoje em dia. Essa questão foi importante, que me fez lembrar que inicialmente na pós-graduação em arqueologia era o papel da pós-graduação dar essa base de pessoas, não só de diversas outras disciplinas, na formação desses alunos, cumpria um pouco o papel da graduação, a pós-graduação em arqueologia. E, posteriormente, nas discussões sobre o perfil e o conteúdo programático, né, das disciplinas que deveria ser oferecida, houve essa preocupação, porque atualmente a gente tem a graduação em arqueologia. Em princípio, os alunos que iriam para a pós-graduação já viriam com uma base boa, bem preparado. Mas por esse caráter interdisciplinar, a gente está sempre tendo que dar uma formação básica também, porque pode ver alunos de graduação, inclusive de música, já teve alguns casos, né, de arquitetura, enfim, de outras áreas, por esse caráter, vamos dizer, amplo da arqueologia. Porque, no fundo, eu costumo dizer, o arqueólogo tem que dar conta de tudo, do aspecto antropológico, histórico, ambiental do passado, e precisamos de pessoas das diversas áreas. Então, fica aberto dentro para uma pós-graduação em arqueologia justamente por isso. E a gente está sempre pensando em trabalhar ao mesmo tempo com aqueles alunos que já têm uma formação básica e aqueles alunos de outras áreas, né, que a gente precisa complementar dentro dessa formação. Isso na pós-graduação, né? Eu estou falando agora como professora da pós-graduação dentro dessa preocupação. Para o futuro, tem alguma... Claro que os professores estão sempre criando, né, ideias e novos projetos. Tem alguma coisa assim que já esteja sendo desejada ou definida para o futuro da arqueologia aqui na Universidade Federal? Não, acho que todos têm uma proposta, né? Eu acho não só de desenvolvimento de novos projetos que possam integrar, né, a população, mas eu acho que é o sonho de muitos arqueólogos aqui. Eu acho que a gente tem um bom exemplo, né? Que eu digo que, de certa forma, a gente tem uma inveja positiva em relação à doutora Néia Guidon, que conseguiu, né, através de um grande projeto, promover e integrar a população, não só alunos, com o Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, se a gente pensa nisso, eu acho que temos interesses, né, de desenvolver algo semelhante, eu acho, para a área do Seridó, não é isso? Acho que aqui no litoral norte, se a gente pode
integrar, né, esses alunos de forma a que eles darem continuidade a esses projetos de pesquisa, né? Então acho que é o sonho dos professores também aqui de formar esses novos alunos com essa perspectiva de dar continuidade aos projetos antigos, né? Eu acho que a finalidade, o objetivo, né, da formação vamos dizer, dos cursos aqui, de dar essa continuidade. Eu acho que uma coisa que seria importante também, isso também acho que é um desejo, acho que de todo curso, era a criação de um sítio escola aqui, né, que seriam os sítios escola. A gente está agora tem um projeto de escavação aqui no Engenho do Meio, aqui dentro um sítio arqueológico dentro do campus da UFPE, né? Então a criação de um sítio escola, né, para você ter pesquisa e até mesmo visitação de grupos, ou seja, que incentive até mesmo trabalho de extensão, não só pesquisa, né, não só ensino aqui no caso do próprio curso de graduação, mas também extensão. Eu acho que seria bem interessante, né? Eu acho que projetos como o do Engenho do Meio, até mesmo o que é o projeto lá do Jaguaribe, que a professora Cláudia trabalha, que é também um trabalho fantástico, né, nas escavações lá no Engenho, dentro da César Maria Jaguaribe, né? Então que você tanto pega perspectiva pré-histórica, perspectiva histórica, então assim, eu acho que, como a professora falou, eu acho que é dar continuidade também a esses projetos antigos, né, de muito tempo, e procurar até mesmo refinar mais para a gente criar esses campos de trabalho e de pesquisa bem estabelecidos aqui. Aqui seja até, o importante é que você tem essas áreas de trabalho que são próximas aqui ao campus Recife. Para facilitar, né? Facilita, exato. Muito bem, mas olha, o nosso tempo está se extinguindo e eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e pedir as considerações finais. 1 minuto. Eu quero agradecer o convite, né, participar desse programa. Fiquei extremamente feliz, né, com essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco dessa criação do curso na Universidade Federal de Pernambuco. Pedir desculpa se eu esqueci o nome de alguns professores, né, que batalharam muito, né, na criação do curso, mas é um pouco de história que a gente, de certa forma, vai relembrando aos poucos. Realmente eu acho que é uma vitória, a gente está completando 10 anos, a gente vê com felicidade já os frutos, né, desses anos aqui envolvidos, e a integração de vários alunos em grandes projetos, em concursos aí que são realizados, e alunos nossos que estão brilhando no sentido aí, né, como dos primeiros aqui dentro da formação nos concursos públicos, né? Alguns já estão integrados nas universidades, né, já estão ensinando, e outros desenvolvendo já independentemente suas pesquisas. Então é gratificante a gente ver que esse papel, todos esses esforços, né, feitos durante esse período, já estão gerando frutos positivos na sociedade, né? E a gente pretende dar continuidade nesse campo. Também gostaria de agradecer por ter participado desse programa e mencionar que, no que se refere ao programa, a gente só foi crescendo nesses últimos anos perante a CAPES. A gente passou de conceito 3 para 4 e hoje estamos com conceito 5 na CAPES. Então é um dos poucos programas que tem conceito 5 na área de arqueologia. E a gente pretende, né, continuar com esse mesmo ímpeto, trabalhando para os nossos alunos. Agradeço também o convite para participar do programa. E quero dizer também, né, que eu acredito que o curso de graduação também tem crescido bastante. Acho que com o tempo tem se refinado bem a pesquisa aqui, pesquisa arqueológica sendo realizada aqui na UFPE, como bem colocou o professor Henry. Acho que cada vez mais os nossos estudantes estão inseridos nesse meio científico, da pesquisa, de publicar, de divulgar seu trabalho, de participar de eventos. Então acho que isso é válido, isso é muito importante. E eu queria deixar aqui também, só ressaltar, de que o desafio do arqueólogo, na medida que o tempo vai passando, acho que vai ficando ainda mais, vamos dizer assim, mais desafiador, né? Mais difícil, certo? Nesses tempos que a gente está vivendo. Então acho que o trabalho do arqueólogo é essencial, certo?
certo? Que é um trabalho que visa essencialmente a busca da preservação e conservação do patrimônio, a conservação da nossa história. É isso que o arqueólogo precisa trabalhar. Ok, obrigado. E para encerrar o programa, trazemos um número musical. Afinal, música também é parte da nossa cultura e muitas composições retratam o patrimônio que temos. Às vezes, nem nos damos conta que cantamos e temos sentimentos de amor, saudade e admiração pelo legado que nos foi deixado. A música de hoje é uma composição de Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba. Ele fez em homenagem ao Recife. Foi gravada primeiramente no ano de 1950 e regravada dezenas de vezes com o passar do tempo. Vamos ouvir, na voz de Chico Buarque de Holanda, o enaltecimento dos sobrados e jardins que encantavam e inspiravam Capiba. O luar, o vento, os pregões dos vendedores de rua e as manifestações folclóricas e culturais. O violão é do saudoso Rafael Rabelo. Recife, cidade lendária, patrimônio em 7 notas. Patrimônio em 7 notas. Eu ando pelo Recife, noite sem fim. Percorro bairros distantes, sempre a escutar. Luanda, Luanda, onde está? É alma de preto a penar. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho, cheirando a Banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas lindas canções. Cidade lendária, de pretas de engenho, cheirando a Banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas lindas canções.
Agradeço a sua audiência e a sua companhia e eu convido para estarmos juntos novamente para mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência nesta emissora na próxima semana, neste mesmo horário. Você pode participar dos nossos programas através do e-mail arqueologiaemevidencia@gmail.com. Arqueologia em Evidência é um programa do Departamento de Arqueologia da UFPE, produzido pelo LEDUP, o Laboratório de Educação Patrimonial, e foi aprovado no primeiro edital de ocupação pública da Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa teve a apresentação de Carlos Dantas, com a participação de Luanderson Monteiro e Emília Carvalho. A coordenação é da professora Ana Catarina Ramos. A Rádio Universitária Paulo Freire acabou de apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Na próxima semana, voltaremos com mais uma edição do programa que faz você ficar por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE.